Jonathan Reyes sempre se apegou à ideia de que o mundo se tornava um pouco menos perigoso no instante em que segurava sua filha Arya nos braços pela primeira vez. Após a perda devastadora de sua esposa em um acidente horrível, cada batida do seu coração parecia dedicada exclusivamente a proteger aquela pequena criança com seus grandes olhos castanho-chocolate. Foi por isso que, em uma quinta-feira à noite aparentemente comum, dentro de um McDonald's movimentado em Seattle, o som fraco que chegou aos seus ouvidos o paralisou completamente. Ele estava perto do balcão, aguardando a refeição, quando uma voz frágil e trêmula veio do banheiro feminino. Começou como um murmúrio, quase perdido em meio ao zumbido dos ventiladores, mas ele reconheceu sem sombra de dúvida. Era a voz de Arya. Seu mundo parou. Por favor, eu vou me comportar, eu juro. Por favor, não me machuque. O rosto de Jonathan empalideceu. Não era um simples soluço. Era puro terror. Pavor genuíno. E sua filhinha estava sozinha lá dentro. Seu cérebro buscava freneticamente explicações. Talvez houvesse outra pessoa lá dentro. Talvez ela tivesse caído. Ou talvez tivesse se assustado com o barulho da secadora mais uma vez. Mas o tremor em seu apelo dissipou esses pensamentos. Seus instintos se sobrepuseram a qualquer dúvida racional. Ele disparou para frente. Ao se aproximar do banheiro, os gritos de Arya se tornaram mais nítidos. Sua respiração era ofegante, as mãos suadas e o pavor pulsando em suas veias a cada passo. Alguém estava machucando sua filha naquele exato momento. Ele empurrou a porta com o ombro. Ela resistiu. Algo, ou alguém, a estava bloqueando. Arya, gritou ele, com a voz embargada. Querida, papai está aqui. Recuou um passo, a fúria e a adrenalina pulsando, e então desferiu um chute poderoso. A fechadura cedeu. A porta se abriu. A cena diante dele era incompreensível a princípio. Era tão distorcida, tão inacreditável, que sua mente não conseguiu assimilá-la em um único instante. Sua nova esposa, Savannah, ajoelhou-se ao lado de Arya, os dedos apertando os braços da criança com uma intensidade que chegava a machucar, os nós dos dedos brancos como a neve. E no rosto de Savannah, uma alegria distorcida e gélida. Jonathan parou na soleira da porta quando Savannah virou a cabeça em sua direção e sorriu. Momento perfeito, você vai presenciar tudo. Jonathan permaneceu imóvel, seu cérebro rejeitando o horror que se desenrolava diante dele. Savannah Al, a mulher com quem se casara apenas 5 meses antes, aquela que o convencera de seu profundo afeto por Arya, agarrava o braço da garota com uma ferocidade que contrastava com a fachada gentil que sempre ostentava. Seu sorriso, deliberado e sinistro, fez um arrepio gélido percorrer sua espinha. Arya correu em sua direção, pressionando o rosto contra sua coxa, seu corpo tremendo tão intensamente que ele sentiu através do tecido. Savannah permaneceu de pé com graça imperturbável, sacudindo fiapos inexistentes de seu vestido. Ela está fazendo drama, disse ela arrastando as palavras, soando completamente desinteressada. Você sabe que as crianças da idade dela adoram um drama. Jonathan encarou boquiaberto, estupefato com sua indiferença, como se não tivesse acabado de ouvir sua filha implorando por compaixão. Ele lutava para controlar a respiração, mas cada fibra do seu ser gritava que o problema vinha se acumulando há muito mais tempo do que aquela noite. Mentalmente, ele repassou as últimas semanas, as lágrimas de Arya sempre que Savannah sugeria histórias para dormir, sua fobia repentina de cantos escuros, o jeito desesperado como ela se agarrava a ele ao amanhecer. Ele havia atribuído tudo isso à adaptação a uma nova figura materna. Mas agora, esses sinais gritavam como sirenes ignoradas. Savannah, o que exatamente você estava fazendo com ela? Perguntou Jonathan, com a voz trêmula. Por uma fração de segundo, o olhar de Savannah se tornou sombrio antes de ela voltar a brilhar. Eu estava a guiando para que ela não se perdesse. Ela entrou correndo aqui sozinha. Segurei seu braço para evitar um acidente. A desculpa soava ensaiada. Jonathan se ajoelhou para examinar o braço de Arya. Uma marca vermelha se formou, causando-lhe um nó no estômago. Levantando-se, ele notou que a expressão de Savannah havia mudado de arrependimento para irritação. John, não faça disso uma tempestade em copo d'água. Você está exausto. Ainda de luto. Imaginando fantasmas. A postura dela, a manipulação psicológica, a sutil inversão das preocupações dele, tudo parecia refinado demais. Pela primeira vez, Jonathan vislumbrou um estranho à espreita sob as feições familiares de sua esposa, e percebeu que não fazia ideia da verdadeira natureza de Savannah. Jonathan pegou Arya no colo e saiu do banheiro, o pulso acelerado por uma tristeza que ele acreditava ter enterrado há muito tempo. A morte de sua amada esposa, Marissa, o havia despedaçado, instilando nele o terror de decepcionar a filha. As pessoas lhe garantiam que as feridas cicatrizariam com o tempo, mas a perda havia-se gravado em seu âmago como uma cicatriz indelével. Quando Savannah surgiu em sua vida em um evento beneficente,
ela apareceu como o primeiro suspiro de oxigênio após uma imersão interminável. Seu riso fluía livremente, sua empatia o envolvia suavemente e seu carinho por Arya parecia inato. Jonathan ansiara por confiar nela. Ele desejava ardentemente essa fé. Por um breve momento, pareceu que o destino lhe concederia redenção. Mas, ao abraçar Arya agora, sentindo os tremores dela vibrarem por todo o seu corpo, esse otimismo se desfez. Ele se lembrou dos acessos de raiva repentinos, das noites em que ela se recusava a dormir sem ele por perto. Dos terrores que a despertavam sobressaltada, gritando por ele. Ele havia atribuído tudo à convivência com a madrasta. Agora, a realidade o envolvia em gelo. Um abusador havia atormentado sua filha, e ele a acolhera em seu santuário. Savannah saiu do banheiro, ajeitando os cabelos, com uma expressão serena, quase irritada com a interrupção. Você está exagerando, insistiu ela, com a voz leve, porém carregada de uma pontada cortante. A Arya precisa de estrutura. Ela está se tornando mimada. Jonathan se enrijeceu. O termo atingiu como uma facada. Marissa usara a mesma justificativa para suas próprias críticas duras antes da tragédia. Ele ignorou o eco, recusando-se a deixar que as dores do passado obscurecessem a crise presente. Arya agarrou sua gola, murmurando entre respirações irregulares, papai, estou com medo. Aquela única palavra o atingiu com mais força do que as farpas de Savannah. Ele se abaixou até à altura dela, prometendo, ninguém vai te machucar. Erguendo o olhar, ele flagrou Savannah observando com uma serenidade vazia e inquietante. Uma resolução se solidificou dentro de Jonathan, uma determinação silenciosa florescendo. Ele precisava descobrir quanto tempo aquele pesadelo havia durado. Ao erguer Arya, a manga da camisa dela escorregou, expondo uma sutil mancha violeta em sua pele. Seu estômago revirou. Aquilo não era recente. Era antigo. Ele reconheceu imediatamente. Jonathan permaneceu no corredor além do banheiro, tentando acalmar a respiração enquanto Arya se agarrava a ele com fervor desesperado. Savannah se aproximou deliberadamente, seus saltos ecoando no piso como se o caos fosse trivial. A cadência lenta de sua aproximação arrepiou sua pele. Instintivamente, ele apertou o abraço em torno da filha, posicionando-se como uma barreira. Savannah cruzou os braços. Você está se comportando de forma absurda, comentou ela. Ela fez um escândalo. Fim da história. Jonathan permaneceu em silêncio. Seu olhar fixou-se na sutil contusão no braço de Arya. Não era recente. Essa revelação ressoou mais alto do que as defesas de Savannah. Ele se esforçou para manter a compostura pelo bem de Arya, mas, interiormente, um instinto protetor selvagem o consumia. Savannah, murmurou ele, em tom baixo. Explique exatamente o que aconteceu lá dentro. Ela soltou uma risada curta e mordaz. O que aconteceu? Eu a impedi de escorregar no piso liso. Quer um pedido de desculpas por proteger sua filha? Suas palavras transbordavam desprezo. Jonathan sentiu Arya se aconchegar ainda mais em seu peito. A realidade residia em seus tremores, seu coração batia forte. Savannah se aproximou, abaixando o tom de voz. Controle suas suspeitas, John. Tem gente olhando. Jonathan não havia notado a jovem perto do caixa observando-os com preocupação. Seus olhares se cruzaram por um instante, mas Savannah interrompeu o contato com um movimento rápido. Seu sorriso se tornou forçado. Vamos para casa e discutir isso com maturidade. Cada fibra do ser de Jonathan se opunha a permitir que ela se aproximasse de Arya novamente. Ele engoliu em seco. Estamos indo embora, declarou. Savannah hesitou por um momento, abalada por sua determinação, mas logo se recompôs, inclinando a cabeça. Você está errado. Jonathan não olhou para trás. Ele simplesmente abraçou a filha com firmeza e caminhou em direção à saída, alheio ao fato de que outra pessoa havia observado toda a cena e agora o seguia. Ela notara a tensão, o pavor no olhar da menina e o sorriso peculiar nos lábios de Savannah. E pressentiu profundamente que aquela situação exigia atenção, impossível de ser ignorada naquele dia. Jonathan mal havia cruzado a porta do McDonald's quando passos rápidos ecoaram atrás dele. Ele se virou bruscamente, apertando Arya com mais força, preparado para a perseguição de Savannah. Mas não era ela. Era a jovem que observava de dentro, com o rosto tenso e hesitante. Ela parou a uma curta distância, lançando olhares ansiosos para a entrada do restaurante. Senhor, murmurou ela suavemente, perdoe a intromissão, mas há algo que o senhor precisa saber. Jonathan a avaliou, cauteloso em confiar em estranhos em meio à confusão. Os dedinhos de Arya se agarraram ao tecido da roupa dele, ainda tremendo. A mulher inspirou profundamente. Sou Vitória. Já encontrei essa mulher antes. Sua esposa, certo? Jonathan hesitou em responder, mas seu silêncio foi suficiente. Vitória prosseguiu, com a voz baixa.
Este não é o primeiro incidente com ela. A revelação atingiu Jonathan como um soco. Vitória explicou que morava na região e frequentava aquele McDonald's semanalmente com o filho. 3 semanas antes, ela contou, ouvi sua esposa arrastar sua filha para fora da área de recreação. Bruscamente? Excessivamente? Presumi que a criança tivesse corrido perigo, mas então a mulher a levou para o banheiro e ficou lá por um tempão. A expressão de Vitória se tornou sombria. Sua filha soluçou. Eu ouvi através da barreira. O estômago de Jonathan revirou. 3 semanas atrás, isso coincidiu com o apego intensificado diário ao anoitecer. Ele atribuiu isso à adaptação à madrasta. Sua mandíbula se contraiu enquanto Vitória continuava, hesitei em confrontá-lo naquela época, mas depois da cena de hoje, o silêncio não era uma opção. Sua traqueia se apertou. Por que não antes? Ele sussurrou. Vitória estremeceu. A incerteza me impediu, mas tirei uma foto naquele dia. Está borrada, mas captura o momento em que ela agarra o membro da sua filha. Ela pegou o celular, os dedos tremendo enquanto rolava a tela. Mas antes que ela pudesse demonstrar sua indignação, um tom gélido cortou o ar. Sobre o que exatamente vocês estão falando? Jonathan se enrijeceu. Savannah surgiu por trás, o olhar fixo em Vitória, profundo, penetrante, ardendo em fúria. E ela parecia preparada, não intimidada. Jonathan se posicionou protetoramente diante de Arya, afastando o olhar glacial de Savannah. Vitória petrificou, agarrando o celular como se ele a ancorasse. As luzes do estúdio oscilavam acima, alongando sombras que amplificavam as feições de Savannah, fazendo-as parecer mais agudas, quase selvagens. Por que não me passa esse celular? Sugeriu Savannah, com um tom aveludado, porém carregado de ameaça. É falta de educação fotografar desconhecidos sem consentimento. Vitória balançou a cabeça. Eu mantenho o direito de obter provas de abuso infantil. O sorriso de Savannah vacilou, a primeira rachadura em sua fachada impecável. Jonathan percebeu os tremores de Arya, sua respiração rápida e irregular em sua gola. Ele precisava acabar com aquilo imediatamente. Nós vamos, afirmou resolutamente. Vitória, agradeço. Envie por e-mail tudo o que você tiver. Os olhos de Savannah brilharam. Não vou enviar e-mails. Ela avançou, mas uma família que saía os observou, dando a Jonathan a fração de segundo necessária. Ele girou rapidamente e correu para o carro. Savannah se absteve de segui-lo desta vez. Ela apenas observou, de braços cruzados, o rosto tramando algo, como se ainda estivesse indecisa. Ao chegar ao carro, ele segurou Arya com as mãos trêmulas. Ela agarrou seu antebraço antes que ele fechasse a porta. Papai, eu sou má? Ele engoliu em seco. Não, querida, você está segura. Mesmo assim, ele duvidava da própria certeza. Não completamente. Ele correu direto para o consultório pediátrico, que funcionava até tarde, sem querer adiar as revelações por mais um instante. A enfermeira notou as pálpebras inchadas de Arya e a encaminhou prontamente para uma sala de exame. Quando o médico chegou, sua expressão serena se transformou em alarme. Após um exame minucioso, ele encarou Jonathan diretamente. Essas lesões não são recentes, afirmou. Algumas datam de semanas atrás. Jonathan sentiu o chão tremer. Semanas. Ele havia ignorado alertas que se estendiam por semanas. O médico suspirou deliberadamente. Sr. Reyes, uma pergunta difícil pela frente. Ele parou. Tem certeza de que o ferimento de sua filha é recente? A pergunta o atingiu mais profundamente do que qualquer provação anterior na vida de Jonathan. A garganta de Jonathan se fechou enquanto a pergunta do médico parava densa, opressiva e sufocante. Ele ansiava por responder prontamente, por se justificar, por afirmar, naturalmente, isso é recente. Pois o contrário implicaria que ele havia traído Arya muito antes daquela noite. Mas as palavras lhe escapavam. Não com a verdade brilhando através das manchas amareladas e desbotadas na pele delicada de sua filha. Arya estava sentada na mesa, balançando as pernas ansiosamente, seus olhares oscilando entre o médico e o pai. Jonathan sentou-se ao lado dela, segurando ternamente sua palma. Querida, murmurou ele. Você pode contar para o papai? Alguém já te magoou antes? Sua boca tremeu. Ela desviou o olhar. Eu não queria te entristecer, sussurrou ela, com a voz embargada. Ela disse que você ficaria com raiva de mim. Que te obrigaria a me mandar embora se eu falasse. O coração de Jonathan se despedaçou. Querida, quem disse isso? Arya fez uma pausa, seus dedinhos apertando a barra da roupa. Savannah, ela suspirou. Ela avisou que se eu contasse, você perderia o emprego e nós perderíamos o nosso. Jonathan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo transcendia a mera brutalidade. Era metódico, coercitivo.
Savannah havia dominado Arya pelo terror. E Jonathan, preocupado com o trabalho, exausto pela tristeza, não percebeu. O médico saiu para fazer as observações, dando um momento a sós com pai e filha. Jonathan envolveu Arya em seus braços, aconchegando-a enquanto ela chorava baixinho em sua camisa. O remorso pesava como um fardo insuportável. Ele pressionou os lábios contra o topo da cabeça dela. Ninguém vai te mandar para lugar nenhum. Você é minha garota para sempre. Ela fungou. Tem mais. Jonathan insistiu. Mais o quê, querida? Arya enxugou as lágrimas com a manga da camisa, a voz quase inaudível. Savannah conversa com um cara por telefone. Ela me conta o que me faz. Jonathan ficou imóvel. Um cara? Arya assentiu com a cabeça. Ela diz que ele a controla. Uma pulsação gélida percorreu o torso de Jonathan. Outra pessoa, dando ordens. Isso ultrapassava o abuso. Algo profundamente sinistro estava acontecendo. E Arya o encarou com olhos arregalados e petrificados, sussurrando, papai, ele sabe nosso endereço. Jonathan sentiu um arrepio percorrer seu peito. O tipo de arrepio que nasce do medo e da ira se fundindo numa lâmina afiada. Um homem, alguém em quem Savannah confiava, alguém que sabia onde eles moravam. Ele puxou Arya para mais perto, jurando para si mesmo que aquele pesadelo terminaria naquela noite. Quando o médico voltou com os formulários e uma expressão preocupada, Jonathan preencheu todos com os dedos trêmulos. Retorno em breve, assegurou o médico. Mas Jonathan mal prestou atenção. Seus pensamentos dispararam. Na brisa fresca da noite, Arya agarrou sua nuca como um filhote assustado. Ele a carregou até o carro com delicadeza, murmurando palavras de conforto, embora sua voz vacilasse. No instante em que a segurou, ela agarrou seu pulso. Papai, vamos para casa? Jonathan parou. Por quê, querida? O queixo de Arya vacilou. Ela fica furiosa quando você não está. Me tranca num espaço escuro. Diz que o homem chega a seu gritar. Sua visão ficou turva de fúria. Ele havia confiado em Savannah, em seu sorriso, em seus juramentos, na persona que ela esculpia com maestria. Agora, sua filha temia a própria casa. Isso bastou. Mais do que suficiente. Ele dirigiu direto para a casa de seus pais do outro lado da cidade, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Enviou uma mensagem de voz lacônica e monótona para Savannah, declarando que nem ele nem Arya voltariam naquela noite. Nenhuma resposta foi recebida. Ao chegar, sua mãe saiu correndo. A preocupação marcou seu rosto ao ver os olhos inflamados de Arya. Ela embalou a pequena suavemente enquanto Jonathan permanecia na entrada, à beira de um colapso. Mesmo assim, ele resistiu. Não agora. Ele contou tudo aos pais. Cada fragmento esquecido. Cada presságio ignorado. O semblante do pai endureceu, o da mãe empalideceu em consternação. Arya se agarrou à avó como se Savannah pudesse se materializar instantaneamente. Jonathan saiu para chamar as autoridades, com as palmas das mãos tremendo enquanto detalhava o provável perigo para a criança. Mas antes de registrar a queixa, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Savannah. Acha que pode tirá-la de mim? Isso ainda não acabou. Jonathan olhou boquiaberto para o texto luminoso, a frase penetrando como gelo. Isso não acabou. Savannah não demonstrava medo. Nenhum remorso. Ela irradiava segurança, quase vitoriosa. Aquilo o deixou extremamente nervoso. Ele retornou à casa dos pais, impondo-se para garantir o bem-estar de Arya. Sua mãe embalou a criança trêmula no sofá enquanto seu pai observava Jonathan com olhos sombrios e firmes. O que ela disse? Perguntou o pai. Jonathan hesitou. Nada positivo. Antes que pudesse explicar, raios de sol roçaram as janelas da frente. Um veículo diminuiu a velocidade em frente à residência, demorando excessivamente. O coração de Jonathan disparou. Ele se aproximou da janela, espiando pelas frestas. Um SUV escuro, vidro embaçado. Motorista invisível. O carro ficou parado por alguns instantes, o motor roncando baixinho antes de partir. Seu pai o flanqueou. Ela, Jonathan negou. Savannah evita SUVs, mas ele intuía exatamente de quem se tratava. Damien, a figura a quem Arya se referia, o forasteiro consultado por Savannah, um observador. Jonathan sentiu um arrepio na espinha. Decidiu revisitar sua casa, não para descansar, não para se demorar, mas para reunir provas, corroborar os atos de Savannah, desvendar tudo. Seus pais imploraram por companhia, mas Jonathan persistiu. Arya merece justiça, murmurou. Proteção exige a verdade completa. Caminhou para casa, cada lâmpada piscando como um sinal de cautela. Ao virar a esquina, avistou o brilho de uma sala de estar. Endureceu. Ele o havia apagado. Savannah o aguardava.
Ao entrar na garagem, um vizinho, o Sr. Caldwell, um senhor que costumava sentar-se na varanda, aproximou-se apressadamente. Jonathan, sussurrou ele com urgência, os olhos arregalados, preciso compartilhar. Sua esposa. Visitantes estranhos quando você está fora. Um homem apareceu 2 vezes por semana. Alto, casaco sombrio, sem bater na porta. Ela o deixou entrar. O estômago de Jonathan se contraiu. O homem não era apenas um conhecido. Ele havia se infiltrado no santuário de Jonathan com área presente. Jonathan sentiu o mundo girar enquanto a revelação do Sr. Caldwell se instalava em sua essência. Um homem peculiar, que não telefonava, não se escondia, que realmente invadia. Enquanto Arya estava lá dentro, seus nós dos dedos embranqueceram involuntariamente, as unhas roendo as palmas das mãos. O rosto dele? Perguntou Jonathan, com a voz tensa. O Sr. Caldwell confirmou lentamente. Alto, robusto, talvez na casa dos 40. Andava com ares de dono. E sua esposa? Nervosa perto dele. Não apavorada, mais submissa. O estômago de Jonathan se revirou. Damian, sem dúvida. O enigmático que Arya mencionou, a quem Savannah deu ouvidos. Ele expressou gratidão apressadamente e se aproximou do portal. O instinto gritava para recuar, mas as respostas o chamavam. Destrancou a porta com cuidado, entrando na sala silenciosa. A atmosfera estava estranha, mais fria, mais densa, como se a estrutura respirasse superficialmente. Ele observou. Sem quebras, sem roubo, mas uma anomalia persistia. Um aroma vago, desconhecido. Colonia, não a dele. A voz de Savannah ecoou pelo corredor. John, você? Jonathan parou. Ela emanava serenidade. Serenidade demais. Ela se materializou, os cabelos impecavelmente penteados, a maquiagem retocada, como se estivesse preparada para ele. Sabia que você voltaria, ela murmurou. Você sempre escolhe sabiamente. Jonathan cerrou os dentes. Onde ele está? Savannah fingiu inocência. Cai. Ele se aproximou. O homem que vem 2 vezes por semana. Sou confidente. Sua expressão escureceu, rapidamente disfarçada por uma risadinha. Ah, história do vizinho? John, ele é isolado. Fantasia. Mas Jonathan parou de prestar atenção. Seu olhar vagou para além dela, até a porta do quarto de Arya. Entreaberta, uma silhueta se moveu lá dentro. Deliberada, languida. Suas veias gelaram. Intruso no espaço de sua filha. Jonathan recuou instintivamente, o coração batendo forte. Savannah, disse ele suavemente, com o olhar fixo na porta. Quem está aí dentro? Ela inclinou a cabeça, os lábios se curvando num sorriso gélido. Alguém esperando por você. Jonathan percebeu a atmosfera se adensar quando a silhueta no portal de Arya se moveu novamente, sem pressa e com um propósito definido, como se o ocupante não se importasse em ser detectado. Savannah permaneceu imóvel, avaliando a reação de Jonathan com uma estranha mistura de alegria e expectativa. Ele manteve o olhar fixo na entrada. Um piscar de olhos, uma pausa, um passo em falso poderiam ser fatais. Imprevisíveis. Mova-se, Savannah, ordenou ele, o timbre de voz contido, tremendo por dentro. Ela cruzou os membros. Se recomponha. Você está imprevisível, John. Por isso eu avisei que você resistiria à razão. Ele, repetiu Jonathan. Ela não respondeu. A silhueta se moveu. Jonathan procurou seu dispositivo às apalpadelas, mas Savannah o atacou, agarrando seu antebraço. Não, rosnou ela. Você vai estragar tudo. Suas garras cravaram-se, e a hostilidade repentina quebrou sua resistência. Ele se libertou com um vigor surpreendente. Investiu contra a porta do quarto de Arya, abrindo-a com força até que a barreira se rompesse. A Arya escureceu, exceto pela fraca luz de Arya. Jonathan inspecionou. Bichos de pelúcia, calçados minúsculos perto da comoda, colcha desalinhada, porém vazia. Nenhuma alma. Um murmúrio ressoou ao fundo. Me procurando? Jonathan se virou bruscamente. Uma figura emergiu do depósito do corredor. Corpo alto e largo, casaco de couro sarrado, olhos sombrios e perturbadores. Ele se portava sem temor de represálias. Jonathan o identificou imediatamente. Damian. O horror murmurado de Arya se materializou. A entidade estava tangível, a poucos passos de distância. Bem, disse Damian arrastado, examinando a morada com uma facilidade desconcertante que irritou Jonathan. Você criou um caos refinado. Savannah previu dificuldades. Esperava que fosse um exagero. Jonathan ficou com a mandíbula travada. Distância da minha garota. Damian zombou. Ela é o centro de tudo aqui, John. Savannah se alinhou com Damian,
mudando de postura, de frente, submissa, como se estivesse ao lado de seu verdadeiro aliado. Não deveria ter levado a criança para seus pais, disse ela com indiferença. Precisava da presença dela esta noite. A essência de Jonathan gelou. Precisava para quê? Damien avançou, os olhos se estreitando. Realmente desatento, ai? Jonathan manteve-se firme. Os nervos gritavam ataque, combate, fuga. Mas a compreensão precedia a ação, para que o erro não custasse tudo à área. Damien se aproximou, avaliando Jonathan como um predador avalia sua presa. Savannah se casou sem afeto, disse ele com indiferença. Se casou por valor. Bens, acesso, influência e uma criança cegamente confiante. Vantagem. O estômago de Jonathan se contraiu. Vantagem para quê? Savannah revirou os olhos. Meu Deus, John, a emoção te deixa insensível. Ela cruzou os braços, as garras reluzentes tamborilando. Damien e eu trabalhamos juntos por anos, prosperando. Exploramos vulnerabilidades, oportunidades. Você se encaixa perfeitamente. Jonathan absorveu a traição como uma adaga. Ele havia exposto sua casa, sua alma, a existência da filha para ela, tramando desde o início. Damien sorriu com desdém. Inicialmente, acesso a finanças firmes. Direitos conjugais surpreendentes. Ele deu de ombros. Então Savannah percebeu o valor superior. Seu olhar obscureceu. Sua garota. Jonathan enrijeceu enquanto um terror primitivo dilacerava. Não a pronuncie, rosnou. Damien deu uma risada baixa. Calma. Sem intenção de causar dano físico. Mas você? Previsível. Adora aquela criança mais do que a si mesmo. Se estiver errado, ele deu de ombros. A ameaça dela te alinha. O interior de Jonathan se fragmentou. Uma virada silenciosa e letal. Savannah se aproximou de Damien, inclinando-se. Teríamos conseguido, não fosse a rebeldia dela. A pirralha chorou a sua partida. Ela desmonta tudo. As palmas das mãos de Jonathan se fecharam em punhos. Arya tem 3 anos. Chorou de terror. O olhar de Savannah se aguçou. Deveria ter. Jonathan deu um passo à frente, emanando fúria. Acabou, declarou. Testemunhas. Provas. Você está acabado. Mas Damien apenas balançou a cabeça languidamente, entretido. John, ainda sem entender nada, murmurou. Estamos ilesos esta noite. Jonathan prendeu a respiração. O que quer dizer? Damien zombou. Significa que outra pessoa está a caminho da casa dos seus pais. O mundo de Jonathan se resumiu a um pavor singular. Arya, seus pais. Já a caminho. Seu coração disparou enquanto ele avançava em direção à entrada. Mas Damien o ultrapassou, bloqueando-o com passos firmes. Mude-se. Jonathan rugiu, os músculos tensos de frenesi. Damien apenas zombou. Revelar os planos e permitir a saída? John, você é mais esperto que isso. Savannah se encostou na parede, os membros entrelaçados, examinando as unhas distraidamente como se fosse um incomodo menor. Avisada, observou ela. Não deveria ter fugido com ela. Agora, aceleração obrigatória. O tom era quase cansado, mas os olhos brilhavam com uma alegria rancorosa. O pavor de Jonathan se intensificou. Fúria. Se você entrar em contato com a minha garota. Damien interrompeu. Calma. O rapaz enviado evitou o perigo. Só precisamos buscá-la. Você é complicado, nós resolvemos. Resolver? Jonathan interrompeu. Sequestro de criança. Savannah deu de ombros. Seguro de vida é preferível. Jonathan analisou o espaço, seus pensamentos girando em torno de táticas. Janelas, saída pelos fundos, telefone. Mas Damien estava alerta, postura firme, antecipando um ataque. Jonathan ansiava por um adiamento, meros instantes para a fuga. Fuga impossível, Jonathan hesitou. Vitória testemunhou. Evidências. Médico ciente. Polícia, Savannah riu baixinho. A polícia vai atrasar nossa chegada. Até lá, a área será nossa, e você? Pausa, inclinação da cabeça. Enlutada instável. Armação fácil. Jonathan sentiu-se encurralado. Pais alheios à ameaça iminente. Arya ali, exausta, exposta, confiando nos guardiões. Damien se aproximou, abaixando o tom de voz. Mantenha-se previsível, John. Escalada forçada. Então, um ruído distante e fraco da varanda ecoou. A porta do carro bateu com força. O estrondo da porta do carro os imobilizou. O crânio de Damien se virou bruscamente para a janela, o corpo enrijecendo em alerta. Savannah se endireitou,
abandonando a presunção indiferente que cultivara a noite toda. O pulso de Jonathan batia forte, mas ele fixava o olhar na passagem, cada fibra pronta para se mover assim que tivesse oportunidade. Um ruído subsequente se seguiu. Passos na varanda, lentos, pesados, deliberados. Damien agiu primeiro, levando o dedo aos lábios. SHHH, sussurrou ele para Savannah. Ela obedeceu prontamente. Jonathan sentiu náuseas. Ela se submeteu a Damien como único responsável. Damien se aproximou da porta silenciosamente, sua silhueta alongando o chão. O intelecto de Jonathan entrou em curto-circuito. Um sequestrador enviado para buscar Arya? Um forasteiro atendendo aos pedidos de Savannah? Ou, por misericórdia, outra coisa? Batidas suaves se seguiram. 3 batidas, ritmadas, seguras. Um sorriso se curvou nos lábios de Damien. Pontual. O estômago de Jonathan revirou. Damien destrancou a fechadura. Jonathan avançou desesperadamente, ciente de que abrir completamente o portal poderia condenar a segurança diária para sempre. Mas Savannah agarrou o membro, cravando as garras, o rosto contorcido de raiva. Chega de sabotagem, sibilou ela. O portal se abriu. Mesmo sem o criminoso endurecido ou o enigma anterior, o distintivo brilhou. O detetive Harris entrou, a palma da mão repousando casualmente, mas ameaçadoramente, no coldre. Sr. Reyes? Perguntou, os olhos percorrendo o trio. Relatório de perigo para criança. Perguntas necessárias. O aperto de Savannah afrouxou. Damien recuou, o espanto brilhando nos olhos inicialmente. Jonathan exalou a respiração suspensa. Mas a segurança lhe escapava. A chegada do detetive mudou tudo, potencialmente destruindo tudo igualmente. A detetive Harris avançou deliberadamente para a sala de estar, o olhar atento enquanto absorvia o ambiente. Tensão, posturas estranhas. Nada a enganava. Devo saber mais? Perguntou serenamente. Não dito aqui. A mandíbula de Damien se tensionou, Jonathan percebendo que a detetive se transformara em suprema redentora ou em perigo iminente. A detetive Harris prosseguiu pela sala. Olhos perspicazes dissecando minúcias, a rigidez de Jonathan, a postura tensa de Savannah, a prontidão de Damien. Ela não enganava ninguém. Vários alertas esta noite, prosseguiu. Tom equilibrado, um observador do McDonald's, outra clínica suspeitando de maus tratos infantis. Savannah se enrijeceu. A mandíbula de Damien pulsou. Jonathan engoliu em seco, mantendo a compostura. Detetive, minha querida. Harris ergueu a palma da mão. Endereço em breve. Todos permaneçam em suas posições. Damien deu uma risadinha baixa. Detetive, confusão doméstica. Desnecessário. Harris girou o olhar com precisão cirúrgica. Senhor, nome? Damien fez uma pausa. Conhecido da família. Não, respondeu Jonathan bruscamente. Harris percebeu a mudança instantaneamente. A palma da mão desceu do coldre novamente, preparada sem tocá-lo. Senhor, disse a Damien. A uma distância da porta. Savannah interrompeu apressadamente. Apressadamente demais. Detetive, apenas auxiliando. Sem questionamentos, respondeu Harris secamente. Os lábios de Savannah se fecharam. Damien finalmente se afastou minimamente. Os olhos fixos em Jonathan, em uma cautela silenciosa. Não faça isso. Harris encarou Jonathan. Sr. Reyes, a filha está presente? Residência dos pais, disse ele. A voz embargada pelo terror que sentia em casa. Savannah bufou. Terror. Birras frequentes. Chega, disparou Harris. Ela se aproximou de Jonathan, baixando o tom de voz. A filha se sente ameaçada por eles? O olhar de Jonathan se desviou para Savannah e Damien. Sim. Os olhos de Savannah se arregalaram, a fachada se estilhaçando. John, como ousa? Mas Harris se mobilizou. A dupla gesticulou, afastando Jonathan. Então Savannah se desfez em lágrimas. Ela está inventando tudo, gritou Savannah, a voz trêmula de fúria. A criança o manipula. Sem noção do que é capaz. Controle é essencial. O silêncio tomou conta da sala. Harris parou. Jonathan olhou fixamente. O rosto de Savannah empalideceu ao perceber a confissão. E Damien caminhou lentamente pelo corredor, preparando-se para fugir. A detetive Harris agarrou as algemas quando Damien saiu correndo abruptamente pela saída dos fundos. Damien foi arremessado para trás, tombando o banco enquanto a detetive Harris o perseguia. Pare! Polícia! Ela gritou. Mas Damien foi mais rápido. Excessivamente. Ele quebrou a tela, correndo pelo quintal. Harris desembainhou a arma, perseguindo, as instruções se perdendo na obscuridade. Jonathan cambaleou para trás,
os pulmões ardendo, a adrenalina correndo pelas veias. Savannah petrificou a sala, os olhos arregalados, a respiração errática enquanto o tecido se desfazia. Do lado de fora, Damien saltou a barreira traseira com uma fluidez que deixou Jonathan enjoado. Harris saltou a barreira um segundo depois, o rádio falhando no ombro. Suspeito fugindo, homem, por volta dos 45 anos, casaco de couro, norte de Maple Rose. Ela escalou sem hesitar, desaparecendo na escuridão atrás dele. Jonathan permaneceu no ar frio da noite, o torso arfando. Damien pareceu genuinamente perturbado inicialmente. Os riscos implícitos eram imensos, perigosos. Ele apressou-se para dentro, encontrando Savannah caminhando a passos largos, arranhando os cabelos e resmungando. A encantadora de raios suaves agora descontrolada, desvelada, perigosa. Ao avistar Jonathan, sua voz se quebrou. Ele jurou que não fugiria. Jurou. Ela riu baixinho, trêmula e desarticulada. Não planejado. Você obedece. Confia. Jonathan recuou tenso. Confia depois do mal que Arya sofreu. A expressão de Savannah se distorceu. A garota destruiu tudo, ela latiu. Chorou, se apegou, olhou com conhecimento de causa. Comportamento imposto. As palmas das mãos de Jonathan se fecharam em punhos. 3 anos. A respiração de Savannah acelerou. Damien avisou sobre a incapacidade, ele, indesejado. Protegeu-a. A nós. Sua voz se tornou frenética enquanto ela recuava em direção à parede. Incompreensível, John. Damien abomina a traição. Se ele escapar esta noite, retorna, sem você. O estômago de Jonathan revirou. O que você quer dizer? Savannah arregalou os olhos, horrorizada. Nunca tive a intenção de te deter, nem a garota. O sangue de Jonathan gelou ao ouvir o eco da voz de Savannah. Nunca tive a intenção de te deter, nem a garota. Desde o início do pesadelo, o medo brilhou em seus olhos. Sem raiva, sem coerção, um pavor genuíno. Ela desceu a parede, abraçando os joelhos enquanto se curvava sob o peso das decisões. Jonathan não demonstrou nenhuma compaixão. Mas o terror dela transmitia uma. Damien havia superado a ameaça percebida. Antes de pressionar, o celular vibrou intensamente no bolso. Desconhecido. O estômago embrulhou. Atendeu. Uma voz trêmula soou. Sr. Reyes, Vitória, a mulher do MacDonald. O pulso de Jonathan disparou. Vitória, tudo bem? Não, sussurrou ela. Escute. Postei você, a delegacia visitou. Foto mostrada. Imagens do McDonald's recuperadas. Jonathan, descoberta feita. Jonathan entrou na cozinha, o coração batendo forte. O quê? Cara, ela disse. A descrição da filha bate. Estive lá esta noite observando. Saí postando você. O aperto de Jonathan se intensificou. Damien não era um mero intruso. Seguia. Seguia. Vitória persistiu, a voz trêmula. Harris enviando as unidades dos pais. O suspeito Damien está circulando. A visão de Jonathan ficou turva pelo pânico. Os pais de Arya. Ele correu pelo portal, mas Savannah avançou, agarrando John, par. Perigo sozinho. Damien, sem laços soltos. Jonathan se jogou violentamente. Se tocasse na filha, a voz de Savannah se quebraria. Incompreensível. Damien destrói as preocupações. Por isso não pude resistir. Por isso eu... O portal se abriu. O detetive Harris cambaleou para dentro, sem fôlego, o rádio crepitando no ombro. Jaqueta enlameada. Cabelos despenteados na perseguição de Damien. Perdido, urgente. Unidades vasculhando, quintal escorregadio. Os pais estão nas proximidades, pensando. Os joelhos de Jonathan quase cederam. Harris olhou fixamente. Filha agora. Jonathan não esperou mais. As chaves foram arrancadas, a adrenalina inundando o corpo enquanto o portal disparava. Harris seguiu em frente, Savannah gritou em pânico atrás, sem olhar para trás. Lá fora, a noite mais intensa, mais gélida, o mundo prendeu a respiração. 2 viaturas pararam em frente à residência, as luzes em violentos raios carmesim e azuis. Harris indicou uma delas. Me leve. Sem hesitar. O carro se moveu, o rádio irrompeu em conversas. Unidade 3. Suspeito em potencial Elmwood. Swift. Cópia. Cuidado, prossiga. Criança em possível alvo. As palavras queimavam os pulmões de Jonathan. A casa dos pais surgiu no final da rua, a varanda brilhava calorosamente. Uma noite comum demais. Jonathan abriu a porta antes de parar. Mãe, pai, gritou, correndo para dentro. Sala vazia.
Xícaras de chá derramadas sobre a mesa de centro, vapor subindo. O detetive Harris varreu o corredor, arma na mão. Livre, gritou. O pai de Jonathan surgiu no quarto, ileso. Jonathan, graças a Deus a polícia está lá dentro. Arya, onde? Perguntou Jonathan. O pai indicou. Jonathan explodiu. A mãe sentou-se no chão, Arya tensa. A menina piscou para Jonathan, perplexa. Papai. Um alívio atingiu com força, quase desabando. Ele a pegou no colo, beijando seus cabelos. Harris exalou. Na hora certa. Mas antes que pudesse respirar, o policial correu pelo corredor. Detetive, veja isto. Harris correu para a varanda. O envelope era pequeno. A caligrafia de Jonathan era reconhecida, aguda, zombeteira. Os dedos trêmulos abriram o envelope. A mensagem era profundamente gélida. Um juramento silencioso de perigo ascendeu esta noite. Nota única. Não pode proteger para sempre. Jonathan observou com as mãos fixas no olhar, as palavras cortando a lâmina fria. Não se pode proteger para sempre. O aperto se intensificou, a ira superando o medo inicial. Harris olhou para cima, os olhos atentos e avaliadores estudando a mensagem. Final desesperado, disse em voz alta. O medo anseia. Controle. Jonathan negou. Nenhum dos dois ganha. Os policiais de Harris recuaram. Bloqueio do bairro. Entrada e saída proibidas. Armadilha esta noite. Jonathan observou flash no quintal enquanto as unidades chegavam. A rede se contraiu. Os esconderijos de Damien diminuíram. Para dentro, a mãe, Arya, balançava suavemente, respirando calmamente com dificuldade. Jonathan se ajoelhou, roçando uma mecha do rosto da filha. Segura, sussurrou. Prometo. Arya, sonolenta, olhou para cima. Papai, em casa? Sem a casa de Savannah, em casa. O peito de Jonathan se apertou. Sim, respondeu suavemente. Nova casa, melhor. Um grito abrupto do lado de fora. Pegamos ele. A voz de Harris ressoou. Jonathan correu para a varanda, os policiais correram a tempo. Damien, vizinho, lançou sombras arrastadas. Animal encurralado lutou, em desvantagem numérica. Rugido final, luta, pulsos de metal tilintando. Harris observou, sem fôlego, triunfante. Damien Jonathan lançou um olhar venenoso. Inacabado, cuspiu. Harris se inclinou para baixo. Savannah hora após ser preso, escondido em um motel na estrada. As acusações contra Harris foram lidas. Perigo para a criança, conspiração, tentativa de extorsão, confiança completamente destruída. Amanhecer, custódia dupla. Jonathan e Arya abraçaram Arya enquanto o amanhecer despontava. Um tom quente e dourado invadia os vidros da cozinha dos pais. Meses depois, o corpo de Arya relaxou. Sem tensão, sem medo, pura tranquilidade. Harris se aproximou, oferecendo um pequeno sorriso genuíno. Segura, disse ela. A cura finalmente começa. Jonathan exalou um longo suspiro trêmulo. Beijou a testa de Arya, sussurrou, segura agora, para sempre. E assim, a história termina. Mas você ainda está aqui, não é? Ouvir essas palavras significa uma jornada, um coração tocado por histórias reais, o único caminho. Respire fundo, sinta o verdadeiro significado. A história é um lembrete poderoso. Os instintos contam, os amores são especiais. O estoico Marco Aurélio disse, a alma tinge os pensamentos de cor. O medo manipula e se insinua, as cores se espalham rapidamente sem que ninguém proteja o bem. Jonathan fez isso, em nossas próprias vidas. A cura silenciosa e imperfeita se revela. Uma escolha corajosa começa, uma conversa honesta, uma só diz tudo. Seneca escreveu, viva, às vezes haja com coragem. Arya, Jonathan, coragem forjada em um novo amanhecer. A história te tocou, talvez com esperança, força, um lembrete de autoconfiança. Compartilhe, não guarde para si. Curta, compartilhe, inscreva-se para contar histórias que tocam os corações.